Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o layout do Blender e sobre os modos de visualização. Para começar, vamos abrir aqui o programa. E esse é o layout inicial do Blender. Bom, o que nós estamos vendo aqui são alguns menus, algumas barras de botões. Vamos entender melhor o que isso significa. De início, o Blender oferece para a gente 5 janelas principais aqui no layout. Nós podemos identificar as janelas através desses botões aqui, desses ícones, onde cada ícone representa o tipo da janela. O que nós temos aqui é a janela Info, temos a janela 3D, a Timeline, que é a linha do tempo, a janela de propriedades e a Outliner. Explicando um pouquinho sobre cada uma. A janela Info, ela vai ter, entre outras ferramentas, as ações que normalmente nós temos em um programa, como criar um novo projeto, abrir um projeto já existente, salvar, exportar, fechar o programa. Vamos acessar essas ações através da janela Info. A janela 3D é onde nós vamos trabalhar a maior parte do tempo, né? Que é onde nossos projetos são criados. A linha do tempo é um recurso que normalmente é utilizado em animações. Então, nós não vamos estar utilizando esse recurso na série. A janela de propriedades, como o nome já diz, é onde nós vamos encontrar e editar algumas das propriedades do nosso objeto, dos objetos da nossa cena e também da própria cena. E por fim temos a Outliner. Essa janela vai representar todos os elementos presentes na nossa cena. Os elementos vão ser representados nessa janela. Podemos ver que temos aqui um cubo, uma câmera e uma lâmpada. E esses objetos estão sendo apresentados aqui na Outliner. Nós podemos selecionar os objetos através dessa janela, podemos desabilitar a visão deles, podemos desabilitar a interação deles, tudo através da Outliner. Agora, falando um pouquinho sobre as propriedades do layout do Blender, é que nós podemos editar completamente as janelas. Por exemplo, isso que eu fiz agora de puxar essa janela para aumentar o tamanho dela, né? Nós podemos fazer isso com todas as janelas do programa. O layout é bastante manipulável, como vocês podem ver. Para fazer isso, basta colocar o cursor em cima, bem aqui na linha, né, que demarca os limites entre as janelas. Vocês podem ver que a figura do cursor já muda quando eu faço isso. Clico com o botão esquerdo e arrasto para deixar o meu layout da forma que eu quero. Eu posso ocultar quase completamente uma janela dessa forma, como vocês podem ver aqui. Eu posso ainda criar novas janelas ou eliminar as que eu não quero. Por exemplo, eu disse que nós não vamos utilizar a linha do tempo nessa série. Então, nós podemos simplesmente apagar essa janela. Como nós vamos fazer isso? Mais uma vez, colocamos o cursor do mouse em cima dos limites aqui da janela. Só que dessa vez clicamos com o botão direito e vão aparecer duas opções, Split Area e Join Area. Split de separar e Join de juntar.
Se nós clicamos na opção Join, com o botão esquerdo, nós podemos ver que aparece essa seta, dependendo de onde nós posicionamos o nosso cursor. A seta representa a janela que vai ser apagada. Como eu quero apagar a linha do tempo, coloco o cursor sobre essa janela e clico com o botão esquerdo. E nós não temos mais a linha do tempo. Eu posso fazer isso também, por exemplo, eu não quero a barra de propriedades. Então pronto, agora eu tenho apenas a janela 3D e a Outliner aqui. Bom, mas caso eu queira trazer a janela de propriedades de volta, como eu posso fazer? Clico aqui no limite da janela, clico em Split Area, dessa vez, botão esquerdo, e vocês podem ver que aparece essa linha, né, que vai mostrar onde a divisão vai acontecer. Se eu trouxer o cursor para cá, né, eu já tenho uma nova divisão. Clicando com o botão esquerdo eu confirmo, e agora eu tenho duas Outliner, duas janelas Outliner. Fazendo isso aqui no canto, eu vou ter duas janelas 3D, mas eu queria uma janela de propriedades aqui, né? Então como é que eu faço? Os botões que representam o tipo da janela, através deles, nós podemos mudar o tipo da janela. Para isso basta clicar com o botão esquerdo e aqui nós temos todos os tipos de janela. Por exemplo, eu posso transformar essa janela aqui numa janela 3D. Posso transformar numa Outliner de novo. Ou na janela de propriedade, que é o que eu estava querendo fazer, né? E aqui eu vou transformar numa linha do tempo, para deixar como aparece no layout padrão. Essa ação de separar ou juntar as janelas também pode ser feita através desse símbolo que aparece aqui no canto das janelas. Aparecem tanto no canto superior direito como no canto inferior esquerdo. Vocês podem ver também que o cursor muda a imagem do cursor, né, quando eu coloco em cima desse símbolo. Basta, para separar uma janela, né, para criar outra janela, basta clicar nesse símbolo com o botão direito, clicar e arrastar, e nós temos uma nova janela. Isso pode ser feito em todas elas. Vou fazer aqui na Outliner também. Agora eu tenho um número maior de janelas, como vocês podem ver aqui. E eu também posso utilizar essa mesma ferramenta, né? Posso utilizar esse recurso para juntar as minhas janelas. Como vocês podem ver, aparece a mesma figura. Opa, aqui eu acabei separando de novo, né? Aparece a mesma figura, a mesma seta, né? Quando eu escolho a opção Join Area. Viu? Mais uma vez eu separei aqui minha janela, né? Vamos trazer de volta a barra de propriedades. E basicamente foi isso sobre o layout do Blender e como nós podemos manipulá-lo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os modos de visualização aqui na janela 3D. Falando agora sobre os modos de visualização no Blender. Por se tratar de um programa de modelagem 3D, é importante que nós tenhamos uma boa noção de como navegar dentro da cena na nossa janela 3D. Então eu vou passar agora alguns comandos básicos de navegação. Para começar,
nós podemos utilizar o scroll do mouse, girando ele para frente ou para trás, para poder aproximar ou afastar na nossa cena, ou seja, o scroll do mouse vai controlar o zoom. Se nós pressionamos o scroll do mouse, clicamos e arrastamos, nós podemos girar a nossa visão. E se nós utilizamos o comando Shift junto com o scroll do mouse, clicando e arrastando o scroll do mouse, nós nos deslocamos pela cena, sem a rotação. Mais uma vez, girando o scroll do mouse, temos o controle do zoom. Clicando e arrastando com o scroll, nós rotacionamos. E com o comando Shift mais o scroll, nós nos deslocamos pela cena. Vamos falar agora sobre alguns atalhos importantes no modo de visualização que nós podemos acessar através do teclado numérico. Para começar, o Blender oferece para a gente dois modos de visualização aqui na janela 3D. São esses os modos de perspectiva e o modo ortográfico. Explicando um pouquinho o modo de perspectiva, que é o que nós temos como padrão aqui no Blender, é o modo que nós estamos utilizando atualmente. O modo de perspectiva é basicamente o que nós teríamos na vida real, né? Onde, dependendo da nossa posição, dependendo do ângulo de visão, os elementos que nós observamos têm as suas proporções alteradas, aparentemente, né? Nós podemos ver como exemplo essa grade quadriculada, onde todas as divisões dela são iguais, e dependendo do ângulo que eu olho, algumas divisões parecem maiores do que as outras. Assim como o meu objeto aqui no centro da tela. Esse modo ele vai aproximar do que nós temos no mundo real, mas ele não é tão interessante para a modelagem em si, porque quando nós estamos criando o nosso objeto, é interessante que nós tenhamos uma boa noção das proporções que ele está tomando à medida que nós vamos construindo. Então, nós podemos alternar do modo de perspectiva para o modo ortográfico utilizando a tecla 5 do teclado numérico. E vocês podem ver que a minha visão já se alterou bastante aqui. Modo de perspectiva, modo ortográfico. Agora as proporções dos elementos que eu observo se mantêm. Falando um pouco mais sobre os atalhos aqui no teclado numérico, nós podemos alinhar a nossa visão de acordo com as 3 dimensões onde nós trabalhamos. Essas dimensões vão ser representadas por esses 3 eixos, essas 3 setas que nós estamos vendo aqui no centro da tela. Nós temos o eixo Z, que é representado pela seta azul. Temos o eixo Y, que é representado pela seta verde. E o eixo X, que é representado pela seta vermelha. Vão ter muitas ferramentas, muitos recursos que nós vamos utilizar no decorrer da série com base nesses 3 eixos. Mas por agora vamos focar na visualização. Se nós utilizarmos os comandos 7, 1 e 3, as teclas 7, 1 e 3 do teclado numérico, nós podemos alinhar, podemos travar a nossa visualização de acordo com cada um dos eixos. No caso, na tecla 7, eu alinho a minha visão com o eixo Z, seria uma visão de topo, né? Estou vendo a minha cena de cima. Com a tecla 1, eu alinho a minha visão com o eixo Y. E com a tecla 3, eu alinho a minha visão com o eixo X. Vocês podem ver que a seta
correspondente ao eixo até some aqui na minha visão, né? Eu também posso utilizar as teclas 4 e 6 para rotacionar a minha cena. No caso, essas duas teclas funcionam para rotacionar a minha cena para os lados, e as teclas 8 e 2 vão rotacionar a minha cena para cima e para baixo. É possível ainda alinhar a minha visão em um determinado eixo, só que olhando na direção oposta. Por exemplo, quando eu alinho a minha visão com o eixo Z, eu tenho uma visão de cima. Se eu quiser ter uma visão de baixo, eu poderia alinhar com o eixo Z, ter a visão de topo e utilizar a tecla 2 até ter uma visão de baixo. Ou eu poderia simplesmente usar o atalho Ctrl 7. Vocês podem ver que eu continuo alinhado com o eixo Z, só que agora eu tenho a visão oposta. Isso também vai funcionar com os outros comandos. Temos aqui Ctrl 1, 3 e Ctrl 3. E essas foram as ferramentas básicas de visualização, junto com alguns atalhos interessantes no teclado numérico. Ainda vão existir outras ferramentas de visualização que eu só não apresentei nesse vídeo, porque para nós entendermos essas ferramentas seria interessante que nós tivéssemos conceitos que realmente só seriam apresentados em vídeos futuros. Não faria sentido trazer esses conceitos de forma isolada apenas para finalizar de uma vez as ferramentas de visualização. Então, nos próximos vídeos, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso e nós estaremos aprendendo como manipular os objetos dentro da nossa cena.